Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas. E eu estou feliz que no programa de hoje eu estou aqui com uma amiga, a doutora Marisete Rodrigues, que é terapeuta de casal e de família. E nós estamos juntas aqui em alguns programas falando da importância da família. E no programa de hoje, Marisete, a gente queria falar sobre alguns tipos de perda que acontece dentro da família. E eu queria que você falasse quais os atendimentos que você faz no seu consultório de famílias que chegam assim, precisando ser atendida por tipo de perdas de marido, de pai, de filhos, às vezes de problema financeiro. O que você pode falar sobre isso? Inclusive tem aqui um DVD seu, Além da Dor, Sobrevivendo às Perdas. O que você pode falar para quem está assistindo ao programa e quem sabe está vivenciando também a dor de uma perda? Ok, Elisete. Agradeço mais uma vez estar com vocês também. E todos nós ganhamos e perdemos. A vida tem essa dinâmica. Não existe nenhuma situação que a gente só ganha e nenhuma situação que a gente só perde. Todas têm perdas e ganhos. Mas existem perdas que marcam mais a história da família. Existem dois tipos de luto que machucam muito a família. Um é aquele luto de algo que eu tive, que era muito agradável e que de repente eu venho a perder. Pode ser a perda de uma pessoa, a perda de um emprego, a perda da infância, a perda da juventude, nós que estamos na meia-idade chegando lá. E outras perdas como o divórcio, o casamento, muitas pessoas se divorciam, é uma perda. Dizem que o divórcio é uma das perdas que mais doem. Às vezes as pessoas sentem como uma perda que dói mais do que a perda física de uma pessoa. Sabe por quê? Porque é uma perda em plena vida. Ninguém casa para separar. É verdade. Então, existe a perda daquilo que eu tive de agradável e que eu não tenho mais. Mas também existe aquela perda do que eu não tive, a dor. Como deveria ser se minha mãe ainda estivesse viva? Como seria se eu tivesse escolhido a profissão X, Y? Como seria se eu tivesse me casado? Como seria se eu tivesse me mudado? Então, existe a dor daquilo que eu tive e perdi e a dor daquilo que eu não tive, mas que eu sonhei ter. Muitas vezes um filho vem e perde um pai e aí a pessoa diz, por que está chorando tanto? Tinha um relacionamento tão distante com esse pai. Ele não está chorando um pai que ele nunca teve, ele está chorando que não tem mais condições de ter o que ele sonhou ter. Então, essa também é uma dor que remete muito as pessoas à depressão, à paralisação da vida, que é aquilo que a gente sonha e que acaba não tendo. E que dica a gente pode dar para quem está assistindo o programa? E você tocou num assunto muito importante, que às vezes as pessoas choram a dor de uma perda, às vezes de um relacionamento que ela gostaria de ter e não teve. Talvez aí você que é filho, você que é marido, você que é esposa, é muito importante, né, Marisete, a gente aprender a desfrutar dos nossos relacionamentos no dia a dia, no presente, porque depois que morre não adianta mais chorar. Isso, porque assim, nós temos um ideal, né? Dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da família, nós temos o ideal de pai, o ideal de mãe, o ideal de esposa, de marido, o ideal de filho. Então, muitas vezes, nós aprendemos um ideal de mãe no qual a minha mãe não encaixa naquele ideal e eu a rejeito. Porque eu gostaria de ter a mãe idealizada e mostrada pela sociedade como a mãe perfeita, a super-mãe. Ou, às vezes, a pessoa se casa e deixa de usufruir de um bom casamento porque ela quer um casamento idealizado. Ela não casou com aquele rapaz, com aquela moça. Casou com um ideal de casamento. E não com o real, né? E não com o real. Então, idealiza tanto e perde a oportunidade de ver aquilo, de viver aquilo que é possível. Às vezes, nós pais também deixamos de curtir os nossos filhos porque eles não correspondem ao ideal de filho que gostaríamos de ter. É verdade. Configura também perdas. Perda também. Porque fica no eterno luto, gostariam de ter algo que jamais vai ter. É um filho esperando uma mãe que não existiu e nunca vai existir. Ao passo que ele tem uma mãe, dentro do que ela pode ser a melhor possível, do lado dele, e deixa de usufruir, de ter um bom relacionamento com essa mãe. E você deve chegar ao seu consultório, muitas pessoas que por causa de perdas têm uma vida altamente estressante. Como é que pode aprender a lidar com esse estresse da perda? Nós trabalhamos com o ritual do luto.
né? O luto, ele é a dor de algo que eu quis muito, que eu me apeguei muito. E a pessoa acha que para resolver o luto, ele será resolvido se eu reaver ou adquirir o objeto desejado. Mas isso às vezes é impossível. A pessoa não vai voltar, o emprego não vai voltar, o casamento não vai voltar, o filho idealizado não vai existir. Então, nós vamos trabalhar dentro da realidade. Existem algumas pendências que não nos possibilitam nos despedir. Quais são elas? Primeiro, o sentimento de culpa. Então, imagina, quando eu perco alguém da minha família, logo estabelece um livro-caixa. Esse livro-caixa vai dizer se eu tenho culpa em relação àquela pessoa que partiu, ou se eu acho que aquela pessoa foi embora e ainda foi me devendo. Então, o livro-caixa nunca fecha. E aí eu não consigo me despedir daquela pessoa para prosseguir a vida. Então, quando a gente fala que a pessoa para o tempo, ela congela o tempo, porque ela tem um livro-caixa defasado, e aí na terapia a gente vai zerar o livro-caixa, perdoar quando precisa perdoar, pedir perdão quando eu preciso pedir, me despedir para prosseguir a vida. E você vê lá no atendimento, quando você resolve isso com a pessoa, ela consegue crescer, consegue fluir na história de vida dela? Consegue, porque o mais interessante é que se a pessoa perde um pai, algo significativo na infância, ele pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas emocionalmente ele está paralisado na infância. Ele não zerou aquela perda, então fica uma eterna criança pedindo colo, pedindo pai e mãe a todas as pessoas que passam pela vida dele, porque não fechou um luto da infância. E quando se trata, a gente volta lá onde a âncora enganchou, faz todo o trabalho de zerar o livro-caixa, de zerar as pendências, de se despedir. E a gente percebe em terapia, quando o paciente, mesmo com 40 anos, agora ele passa a ser adolescente. De repente, eu tive um senhor que ele me disse assim: Marisete, eu nunca senti falta de fazer faculdade. E agora eu estou me sentindo falta de faculdade. Mas eu sabia que o tempo interno, o tempo emocional, estava na juventude. Então, ele agora estava sentindo falta de questões da juventude. Até o momento em que fica nivelado a idade cronológica com a idade emocional. Aí a gente diz que o luto foi fechado, o tempo paralisado se movimentou. E hoje, às vezes, era um marido, um pai infantilizado. Porque emocionalmente ele estava parado aonde aconteceu uma situação estressante. O que a gente pode observar, hoje vamos falar de um assunto que hoje a gente vê, infelizmente, existem muitos divórcios acontecendo e a gente vê pessoas que não trabalham essa perda do casamento e paralisam a sua história de vida. O que você pode falar até para alguém que está assistindo o programa, que talvez esteja vivenciando essa situação, está com a sua história de vida paralisada, o que ele deve fazer? Olha, dentro de um relacionamento de casal, normalmente se estabelece dois partidos, dois times. Né? Quem é culpado, quem é a vítima. Então, o primeiro ponto na terapia de casal é eu reconhecer que eu não sou vítima e nem sou carrasco de ninguém. Aonde o casal se conectou e aonde o casal se desconectou. Aonde eu participei para que nós pudéssemos nos atrair com o ideal de casamento e aonde também eu abri brecha, por isso que eu não sou vítima nem carrasco, eu participei. Eu também abri brechas para que houvesse uma desconexão. Enquanto a pessoa não vê aonde ela participou, ela também fica procurando quem é o meu torcedor, quem está do meu lado, quem está contra mim. Então o tempo para e a pessoa fica contando a mesma história. Parece que o tempo não anda, você reencontra anos depois, ele está lá contando a mesma história. Porque ele não viu que o outro participou. Casal é assim, Lisete, 50-50. 50% de um bom mérito, de um bom casamento para o marido, mérito 50% para a esposa. Um casamento ruim, 50% de responsabilidade para a esposa, 50% de responsabilidade para o marido. Seja qual for a crise. É verdade. Então, quando eu reconheço... Às vezes, no casal, sempre não quer reconhecer isso. Não quer. Então, quando eu reconheço que eu também participei, eu também posso promover a paz, eu também posso promover a união. Eu sempre digo assim, a pessoa quer resolver o casamento, ela tem que perdoar. Para ficar casada ou para separar.
Para eu tem outro DVD que fala traição, é possível a reconstrução? Para reconstruir um casamento, eu tenho que me perdoar e perdoar o outro. Ninguém dá o que não tem. Se eu não me perdoar, como é que eu vou te perdoar? Também para o casal se separar, ele tem que se perdoar. Porque quando tem filho, vai ter que ficar junto a vida inteira para cuidar dos mesmos filhos. E tem casal que continuam brigando como se ainda fossem marido e mulher. E eu digo assim, vocês se divorciaram e não resolveu o problema? Por quê? Porque não detectaram aonde é que se conectaram, aonde se desconectaram. Qual é a participação de um, qual é a participação do outro. Como eu me perdoo, como eu perdoo o outro. Para encontrar um novo caminho de ser casal, dentro daquilo que for possível. Que pena, a gente está novamente no finalzinho do programa e eu quero pedir que você faça uma oração por casais que talvez estejam vivenciando perdas na sua história de vida. E nós cremos que existe um Deus também que pode nos ajudar a superar essas perdas. Eu queria que você orasse, Marisete. Sim. Nesse momento, Santo Deus, eu quero te implorar pelos casais. Venho te interceder por cada marido, por cada esposa, para que humanamente reconheçam que fazem parte dessa junção. Que o outro não é o culpado, que também cada cônjuge tem a sua participação e precisa, Pai querido, organizar. Abençoe, Senhor, que o Senhor é o Deus da paz, o Deus da união. Que o Senhor possa, Pai querido, despertar cada um a reconhecer a sua participação e juntos organizar da melhor forma possível. Nós cremos que o Senhor é um Senhor dos milagres, o Senhor dos impossíveis, e por isso nós te imploramos por cada casal que está passando por um momento de perdas e divórcio. Em nome de Jesus, confiado no teu poder. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família. E não se esqueça que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. E até o próximo programa.